Ouvindo a voz do Espírito é o tema da série que nós temos pregado a cada domingo. E esta série está baseada no livro do Apocalipse. Eu quero lhe convidar a abri-lo no capítulo 2, a partir do verso 12. Ouvindo a voz do Espírito é o tema da série. E nós estamos hoje na nossa terceira exposição, na terceira carta que o Senhor Jesus escreve a uma das igrejas da Ásia. E hoje nós aprenderemos acerca da mensagem que o Senhor Jesus envia à igreja de Pérgamo. E eu quero lhe convidar a ler comigo. Apocalipse capítulo 2, verso 12 até o verso 17. Nós iremos ler e em seguida estaremos orando ao Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrita um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Você pode repetir comigo apenas a primeira frase do verso 17? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor. Aí onde você está, permaneça com o texto aberto e oremos a Deus. Querido Deus, te louvamos por tua graça, Pai. Pelo teu louvor, por tuas misericórdias. Te louvamos porque tu és fiel e estás sempre conosco, nada nos falta. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, para entendermos de maneira clara a tua palavra. Ó Deus, intervém sobre as nossas vidas, e que possamos receber do Senhor a iluminação do teu Espírito, para entendermos aquilo que o Senhor quer que aprendamos nessa noite. Transforma-nos e nos faz parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, já lhes falei em exposições anteriores que as cartas que o Senhor Jesus envia a cada igreja da Ásia Menor é também uma carta do Senhor Jesus à nossa igreja no aqui e agora. É bem verdade que Deus revela a sua palavra ao apóstolo João, e João, consequentemente, envia essa revelação àquelas igrejas da Ásia. Eles foram os primeiros leitores. Contudo, nós, crentes, cristãos do século 21, também somos agraciados pela mesma mensagem, uma vez que a palavra de Deus, ela transcende os tempos. A palavra de Deus é a palavra de Deus para a igreja de Deus, de todos os lugares, de todos os tempos e de todas as épocas. Logo, a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Pérgamo é a mensagem do Senhor Jesus para a nossa igreja no aqui e agora. Perceba que à medida em que você vai lendo cada uma dessas cartas, há uma forma, um modelo que se repete. Ela é endereçada ao anjo da igreja.
que eu já compartilhei com os irmãos, que não é o anjo da guarda, não é aquele anjo especial, exclusivo daquela igreja que protege a igreja. Não entendemos dessa forma. O anjo da igreja é a liderança da igreja responsável por transmitir à igreja a palavra que vem de Deus. Os decretos de Deus, os estatutos de Deus. São aqueles responsáveis por transmitir a mensagem de Deus para a vida da igreja. É interessante, irmãos, que a cada carta Jesus se revela com um atributo. Aquilo que revela a sua glória e a sua divindade. Aqui a igreja de Pérgamo, Jesus se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você fizer uma leitura atenta na carta ou no livro do Apocalipse, no capítulo 1, Jesus ele tem uma espada que sai de sua boca. É uma figura. É João quem está tendo a visão do Cristo glorificado, e na visão do Cristo glorificado, João vê que Jesus ele tem os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve, o seu lombo é cingido com uma couraça, os seus pés é como bronze polido. Mas também diz que da sua boca sai uma espada de 2 gumes, e a espada, irmão, significa justamente a capacidade que Jesus tem de exercer juízo, de julgar todas as coisas. É a espada do julgamento, daquele que tem a capacidade de sustentar a vida ou determinar a morte, assim ele queira. Portanto, é esse Cristo que se revela no aqui e agora, também para as nossas vidas. É o Cristo que exerce juízo também sobre a sua igreja. Eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que a igreja de Pérgamo, ou a cidade de Pérgamo, elas em alguns momentos se confundem. Se repete também, irmãos, aqui a máxima da igreja anterior, que era a igreja de Esmirna. É como que se a igreja absorvesse a prática cultural pecaminosa da cidade onde ela está inserida. O perigo que estava, irmãos, assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e a heresia. E aqui cabe uma pergunta: como que a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e o mundanismo do lugar onde ela está inserida? É interessante porque a palavra Pérgamo significa casado. E entendemos que mais do que nunca a igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com Cristo e não com o mundo, com o mundanismo ou com as falsas religiões. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo está entrando dentro da igreja e definindo como a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, enquanto que a igreja é definida como a noiva de Cristo. O mundanismo no livro do Apocalipse é chamado de Babilônia, a grande meretriz. Enquanto que no Apocalipse a igreja é considerada a noiva de Cristo. Portanto, há uma separação. São coisas antagônicas, a igreja e o mundo. O ponto central, irmãos, desta carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. A igreja não pode misturar-se com o mundo. A igreja tem que posicionar-se distinta do mundo, destituída das práticas do mundanismo e destituída também das práticas ou das concepções de doutrinas heréticas. Eu quero lhe chamar a atenção ao Cristo que revela o seu conhecimento da igreja. Observe que o verso 13 começa com a expressão conheço o lugar em que habitas. E de fato, irmãos, ele conhece.
Essa expressão também se repete a cada igreja. Quando Jesus se revela a Éfeso, ele diz, eu conheço. Quando ele se revela a Esmirna, ele diz, eu conheço. A Pérgamo, ele diz, eu conheço. A Tiatira, ele diz, eu conheço. De maneira que ele é o Cristo que conhece e sonda todas as coisas. Ele é aquele que anda entre os candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Ele anda no meio da igreja. Ele conhece a sua igreja. Portanto, irmãos, ele revela o conhecimento que ele tem da igreja. Quero dizer a você que eu não conheço profundamente essa igreja. Você que está aqui há 1, 2, 3, 4, 15 anos, você não conhece profundamente essa igreja, mas o Cristo, o dono da igreja, o que sonda e perscruta os corações, que tem os seus olhos como chama de fogo, ele conhece a igreja. Ele conhece o profundo, o escondido, as necessidades, a doutrina, se está certo ou errada, o pecado da igreja, ele conhece. Ele sabe que a igreja de Pérgamo está instalada no meio do acampamento de Satanás. Pérgamo, irmãos, foi uma cidade com um passado glorioso. Historicamente era a cidade mais importante da Ásia. Começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande e foi a capital da Ásia por quase 400 anos. Como centro cultural, era maior que Éfeso, era maior que Esmirna também. Era famosa por sua biblioteca que continha aproximadamente 200 mil pergaminhos. E daí você entende que pergaminho tem a sua origem em Pérgamo, pergaminho. Tinha uma das bibliotecas mais extraordinárias. Na realidade, era a segunda maior biblioteca do mundo antigo, só superada pela biblioteca de Alexandria. Pérgamo gloriava, irmãos, de seus conhecimentos e da sua cultura. Naquela cidade havia altares a vários deuses, não fugindo à regra de todas as cidades do Império Romano e que tinha também uma forte influência grega. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias se levantava fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus naquele lugar. Também havia o culto a Esculápio, o deus da cura, o deus serpente. Era considerado também o Deus Salvador. E ali, irmãos, havia uma famosa escola de medicina. Eles misturavam ciência e misticismo. Não havia distinção entre as duas coisas. Ciência e magia, ciência e culto a Esculápio, era tudo a mesma coisa. Em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento que unificava todas as cidades sob domínio do império. Havia esse elemento que unificava, apesar de haver uma diversidade de culturas na época. No ano de 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo. O imperador Augusto César recebeu um templo dedicado a ele, enquanto ele ainda estava em vida. Adorava-se o imperador naquele lugar. Uma vez por ano, os súditos deviam sair ou ir ao templo de César e queimar incenso dizendo: César é o Senhor. Uma vez cumprida a sua rotina religiosa, anualmente, eles podiam retornar ao seu lugar e adorar o Deus que quisesse, desde que uma vez ao ano declarasse que o imperador também era Deus. Dessa forma eles declaravam a sua lealdade a Roma. Portanto, Pérgamo era uma cidade eclética. Era a cidade da frouxidão. Era a cidade do pecado frouxo. Era a cidade do relativismo, do você poder ser o que quiser, na hora que você quiser. Lá podia tudo, crer em quem quisesse.
e viver da maneira que achasse mais conveniente. Havia liberdade religiosa e havia libertinagem moral. Em Pérgamo, diz o texto, estava o trono de Satanás. O trono de Satanás, irmãos, não estava no edifício, mas na cidade ou no sistema de pecado que governava aquela cidade. O trono de Satanás não estava literalmente naquela cidade em um trono visível, como dizem, por exemplo, os defensores daquele movimento de batalha espiritual. Não é dessa forma. Quando o texto diz que ali é o lugar onde Satanás habita, quer dizer que naquele lugar havia um intenso sistema de pecado manipulado e apresentado ao povo pelo próprio Satanás. Era uma cidade que se deleitava no regaço do diabo. Que havia uma influência maligna, poderosa, e dominava o povo e aquela cidade. Onde Satanás reina, irmãos, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo e a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo, vários deuses eram adorados. Na realidade, havia adoração a um panteão de deuses. Isso atentava contra o Deus Criador. Em Pérgamo, os irmãos, as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente que era Esculápio. E isso atentava contra o Espírito Santo, de onde emana todo o poder. Em Pérgamo adorava-se o culto, ou prestava-se culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam o imperador como Senhor, e isso conspira contra o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que nos ensina, irmãos, que nós, enquanto cristãos, se não tivermos os nossos recursos em Deus, se Deus não for o nosso socorro, nós afrontamos a sua glória. A adorar qualquer um outro Deus que não seja o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é uma afronta a Deus e sofremos as consequências. Só há um Deus, só há um mediador, só há um Espírito. Só há um Deus triuno que se revela à vida da igreja. Amados irmãos, Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece as tentações que assediam a igreja. Conhece a sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias, bombardeando a igreja a todo instante. Cristo conhece todas as coisas. Cristo conhece a igreja, mas também conhece o lugar onde a igreja está inserida. Jesus conhece o texto, mas também conhece o contexto. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as intenções mais profundas do coração da igreja e conhece quem está tentando seduzir a igreja. Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do nome de Jesus. Observe o verso 13 mais uma vez. O verso 13 diz: E conservas o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aquela igreja, irmãos, ela suporta provas externas. Antipas, dizem os estudiosos, fora um pastor daquela igreja. Alguns dizem também, e daí não tem como fecharmos a questão, que Antipas foi morto sendo colocado dentro de um touro de bronze, em seguida fechado e lançado no fogo até ficar vermelho e ele morrer queimado dentro. É o que reza a história, não podemos afirmar com absoluta certeza, mas o texto diz que Antipas morreu por conta do testemunho a Cristo. Ele resistiu à apostasia.
Ele resistiu negar a Cristo em detrimento à sua própria vida, assim como aconteceu com Policarpo, assim como aconteceu com tantos outros homens do passado, que recusaram-se negar a Cristo e se alegraram na morte por amor a Cristo. Mas Cristo vê, irmãos, uma igreja que começa também, apesar de todos os elogios que ele faz à igreja, ele também conhece uma igreja que começa a negociar a verdade. Perceba que Jesus sempre começa elogiando, mas em seguida vem a repreensão, a acusação. E aí eu lhe chamo a atenção ao verso 14, quando ele diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Amados irmãos, não basta sermos fiéis em uma área, temos que obedecer em todas as coisas. Não basta começarmos bem, como já lhes falei, mas continuar bem e terminar bem para a glória de Deus. O vencedor é aquele que chega no final. O vencedor é aquele que corre a sua corrida. O vencedor é aquele que suporta todas as dificuldades da vida, apesar de todas as tribulações, permanece fiel ao Senhor. Chegou o momento do Senhor Jesus dizer: tenho, porém, contra ti. A igreja de Pérgamo agora começa a negociar a verdade. Como Satanás não alcançou êxito contra aquela igreja, usando a perseguição, então agora ele muda a estratégia, ele muda a tática e passa a seduzir a igreja. A proposta agora não é substituição, mas mistura. A proposta agora não é mais apostasia, abandono da fé, mas mistura religiosa, ecumenismo, sincretismo religioso. Eu quero chamar a sua atenção a isso. Às vezes, irmãos, a estratégia de Satanás para minar a igreja não é fazer com que os irmãos deixem de vir à igreja. Às vezes a estratégia de Satanás é fazer com que compreendamos que servir a Cristo e servir a outros deuses não é nada demais. É fazer com que defendamos a doutrina bíblica, mas também há uma outra perspectiva doutrinária que pode ser aceita. A igreja cristã ela não pode abrir mão dos absolutos da palavra de Deus, dos seus pontos doutrinários, daquilo que historicamente a igreja tem defendido ao longo da sua existência. A igreja não pode abrir mão da doutrina bíblica revelada nas Escrituras a fim de absolver doutrinas estranhas trazendo para dentro da igreja. A palavra de Deus é suficiente. Ela tem autoridade, é inerrante, é inspirada, logo ela é suficiente à vida da igreja. E é a doutrina bíblica que nós devemos nos curvar todos os dias da nossa vida. Mas, irmãos, a mistura religiosa, o sincretismo religioso é uma estratégia de Satanás para fragilizar a igreja. Motivo do qual, quando uma pessoa se converte, ela tem que abandonar as antigas práticas religiosas que ela servia. Não tem como colocar tudo dentro de um caldeirão e dar um resultado positivo no final. Isso só acontece com feijoada, mas com doutrina dá confusão, frieza espiritual e fragilidade à igreja. Nós não podemos, irmãos, crer em Jesus, no poder do Deus que salva, no poder do Deus que cura e ao mesmo tempo ter fé no galho de arruda, no sabonete, no sal grosso, de maneira nenhuma. Nós não podemos defender a nossa esperança em Cristo e ao mesmo tempo, irmãos, defender práticas místicas dentro da igreja. Ou Cristo é suficiente ou não vale a pena servi-lo. Nós não podemos servir a Cristo e conservar em nossa vida, em nossa casa, em nossa gaveta, apetrechos mágicos com poderes de abençoar, porque não abençoa. Mistura religiosa não provém de Deus.
Nós não podemos, irmãos, nos aproximar de um novo ano, de um fim de ano, crer que Deus é o Deus de toda esperança, de toda provisão, mas rompermos o ano vestido com aquela roupa da sorte, com a moeda no bolso, com o dinheiro antigo na carteira, esperando que Deus nos faça prosperar no novo ano. Isso é macumba gospel. Não é doutrina bíblica. Nós não podemos, irmãos, crer que o Senhor é a nossa sorte e ter medo de canto de coruja, gato preto, passar debaixo da escada. Isso é misticismo religioso, fazia parte da sua antiga vida e não da sua nova vida, que agora você serve em Cristo Jesus. Alguns membros da igreja, irmãos, começaram a abrir a guarda e ceder diante da sedução do engano religioso. Na igreja havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Numa mesma congregação, infelizmente, há aqueles que permanecem firmes e há aqueles que caem. Mas Cristo vê também uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. É interessante isso no verso 14. Porque havia naquela igreja os que sustentavam a doutrina de Balaão. E daí você deve lembrar da história lá no Antigo Testamento. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão prostituiu seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. Mas quando ele abria a boca, só conseguia abençoar. Então, Balaque ficou bravo com ele. Porque que Balaque queria amaldiçoar e Balaão abençoava. Aí, por ganância, Balaão aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um grande exército, mas com pequenas, belas e sedutoras donzelas. O que foi que Balaão aconselhou? Mistura. Aconselhou o incitamento ao pecado. Aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim, os homens de Israel participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria consequentemente de ira contra eles e se tornariam fracos e vulneráveis. Uma das coisas que fragiliza a igreja é a mistura da igreja com o mundo. Uma das coisas que traz problema dentro da igreja é a mistura da igreja com o mundo. E daí, irmãos, entenda que o pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando a igreja é uma igreja santa. E sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Só há, irmãos, separação. Só há vida de santidade quando tivermos um compromisso fiel com Deus. A igreja só é saudável. A igreja só é saudável moralmente ou doutrinariamente quando há uma separação do pecado. Para isso que nós fomos salvos. Para isso que nós fomos predestinados desde a eternidade para vivermos uma vida santa, reta e irrepreensível. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calaram, irmãos, em um silêncio estranho. O texto deixa claro porque havia aqueles que se conservaram e permaneceram-se puros, permaneceram fiéis ao Senhor. Havia aqueles que estavam pecando deliberadamente na prostituição, se envolvendo em relações ilícitas, mas absurdamente havia aqueles que sabiam do pecado e ficavam calados. Aqueles que
a política da boa vizinhança. Aqueles que não se incomodavam com o pecado. Aqueles que não tinham a capacidade de exortar o irmão, de chamá-lo para conversar e dizer: meu irmão, você está em pecado. Isso que você está fazendo é contrário à palavra de Deus. E daí, irmãos, nós podemos pecar nesse sentido por omissão. A igreja ela tem que exercer o seu profetismo, denunciando o pecado do mundo. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com João Batista. Ele teve a sua cabeça decepada, mas ele denunciou o pecado. Havia aqueles que pecavam e havia aqueles que supervisionavam o pecado, mas não tinham a capacidade de denunciá-lo. Que ocultavam, que suportava tudo aquilo ali, achando também que não era nada demais. A infidelidade, irmãos, aninhou-se dentro da igreja com a adesão de uns e o conformismo de outros, e a igreja, portanto, se tornou infiel. Alguns praticavam e outros se adequaram àquela prática. Mas Cristo vê uma igreja ainda que começa a baixar ainda mais o seu nível moral. Verso 15. Verso 15. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eles ensinavam, irmãos, os nicolaítas, que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. É interessante isso, observe isso. Eles diziam o seguinte: se Cristo nos libertou, se nós somos livres de tudo aquilo que estava sobre nós, se fomos livres do jugo da lei, então estamos livres também para pecar. E você diz: como é que alguém pode pensar dessa forma? O raciocínio deles parece lógico, mas Paulo combateu quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Eles acreditavam o seguinte: já que a graça de Deus é superabundante, quanto mais eu pecar, mais da graça de Deus eu terei. Foi a lógica que eles encontraram para justificar o seu pecado. E parece que isso alcançou nos nossos dias uma roupagem, uma neo-roupagem de alguns que justificam-se a si mesmo dizendo: já que eu fui eleito desde a eternidade, já que o Senhor me salvou, então eu posso pecar livremente. Para essa pessoa a palavra é: vai se converter, pecador miserável. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é fato. Mas Paulo disse também: pecaremos, pois, para que a graça abunde? Ele responde: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E os nicolaítas, ou aqueles que abraçaram a doutrina dos nicolaítas naquela igreja, defendiam que podiam pecar livremente, para que fossem alcançados de maneira mais extraordinária pela graça de Deus. Vamos pecar bem muito, para que Deus nos perdoe e nos dê graça e nos abençoe. O segredo da bênção é pecar. Era assim que eles pensavam. E daí nós encontramos, irmãos, infelizmente, pessoas assim, que justificam a sua prática de pecado com aquela famosa frase: tem nada não. Os nicolaítas, irmãos, ensinavam que os crentes não precisavam ser diferentes. Quanto mais ele pecasse, maior seria a graça. Mas eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que Cristo conhece a igreja e identifica a fonte do pecado da igreja. A fonte do pecado, irmãos, é maligno, é diabólico. Satanás era a fonte dos pecados aos quais alguns membros da igreja tinham sucumbido. Seus membros haviam abraçado a proposta de Satanás. Seus numerosos templos, santuários, altares,
seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade, sustentavam, irmãos, um testemunho em favor do domínio maligno. Aquela igreja estava sendo dominada por Satanás, assim como a cidade. Precisamos, amados irmãos, apagar da nossa mente aquela caricatura medieval, que certamente você já deve ter imaginado ou visto. Aquela caricatura de um diabo vermelho, com chifres, rabos, um rosto, uma cara de bode. Não é assim que Satanás se revela. Porque ele é esperto. E ele nunca se apresenta feio. Ele sempre se apresenta bonito. A linguagem é sempre atrativa. Soa bem aos nossos ouvidos. Afinal de contas, é a palavra de Deus que diz que ele é um ser espiritual inteligente, poderoso, porém inescrupuloso. Se ele sabe da sua fraqueza, ele não vai se apresentar de outra forma. Ele sempre apresenta-se revelando aquilo que o seu coração deseja. Jesus o chamou de o príncipe deste mundo. Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar, de maneira que ele tem um trono, um reino, e sob o seu comando está um exército de espíritos malignos que são identificados nas Escrituras como dominadores de um mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não brinque. É um reino muito bem organizado. É um reino muito bem arquitetado. Ele não dorme. Ele não dá intervalo. Ele quer tentar a igreja ao pecado. Ele quer seduzir a igreja à prática do pecado, a se parecer com o mundo. A igreja de Pérgamo estava em um lugar sombrio. Estava mergulhada na confusão mental da heresia. Afinal de contas, o texto diz que aquele lugar era o lugar onde estava instalado o trono de Satanás. Mas eu quero chamar a atenção a um outro detalhe. Cristo conhece a igreja e julga os que se renderam ao pecado. Verso 16 diz assim: verso 16 do capítulo 2: portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. Ele agora julga aqueles que ele considera que se renderam ao pecado. Jesus, irmãos, começa exortando os faltosos ao arrependimento. Assim como fizera com a igreja de Éfeso e com a igreja de Esmirna. Arrepende-te. Era o que a igreja precisava. Ela precisava arrepender-se, voltar, abandonar o seu pecado e retornar ao próprio Deus. A igreja precisava, irmãos, expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinado e com a libertinagem moral. A igreja deveria retornar dizendo: nós não concordamos mais com isso. A igreja precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Embora o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja, irmãos, ou toda a igreja é igualmente disciplinada e envergonhada por isso. Eu quero chamar a sua atenção a isso. O pecado pode ser seu, o pecado pode ser meu, mas a tragédia vem sobre toda a igreja. Afinal de contas, nós somos um corpo. O pecado pode ser seu, mas a tragédia vem para toda a sua família.
O pecado pode ser de um membro, mas por causa de um membro, todo o corpo sofre. Por causa do pecado de parte daquela igreja, toda a igreja seria disciplinada. E às vezes, irmãos, nós não entendemos porque não desfrutamos da bênção, porque Deus não se revela com mais poder, não flui os cultos. Às vezes é porque há pecado no arraial. E necessariamente eu não concordo, eu não tenho nada a ver, não sou eu o transgressor, mas estou sofrendo o dano, porque sou corpo. E há um membro, ou há membros que estão pecando e estão transgredindo contra Deus. A igreja, irmãos, precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. A igreja, irmãos, não pode tolerar o pecado. A igreja não pode concordar com o que é errado. E daí não importa se vão nos chamar de caxias, de retrógrados, de fundamentalistas. Não importa, a igreja não pode concordar com o pecado. A falta de arrependimento traz o juízo. O juízo, irmãos, virá. E o juízo é condenatório contra aqueles que permanecem impenitentes e contra aqueles que se desviam da verdade. Ele derrotará os seus inimigos. É o que o texto está dizendo. Ele tem uma espada afiada que corta dos dois lados, e essa espada, irmãos, é destruidora. A espada da sua boca é a sua arma que destrói os inimigos. Essa, irmãos, é a única arma que Jesus usará na sua segunda vinda, é a sua sentença de juízo. É aquilo que ele emite, ou condenado ou absolvido, ou salvo ou perdido. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. E todos nós, crentes ou não crentes, estaremos diante do trono de Deus naquele grande dia. Seremos julgados. Amados irmãos, é tempo de se arrepender. É tempo de retornar. É tempo de dar uma meia volta na mente, no coração, e considerar que Deus é o nosso bem maior. Ele é a nossa joia de valor. É a Ele quem devemos servir e não o mundo. Mas em último lugar, Jesus conhece a igreja e premia os vencedores. E aqui não há analogia mais bem contextualizada do que o iminente Jogos Olímpicos, que por sinal terminam hoje. Vocês perceberam que aqueles que alcançaram o objetivo, que chegaram na reta final, receberam os louros da glória. Torcemos para o time de nossa preferência, para os atletas que mais nos identificamos, e percebemos que no final eles receberam a tão sonhada medalha de ouro. Mas tem um detalhe. Mesmo que isso sirva de analogia para aquilo que nós aguardamos em Deus, se faz necessário dizer que toda vitória, toda satisfação, todo bem conquistado aqui em vida é passageiro, é efêmero, nada é eterno. Michael Phelps partirá para a eternidade e a glória que ele recebeu aqui em vida ficará aqui nessa vida. Usain Bolt partirá para a eternidade e a glória que ele recebeu aqui em vida permanecerá aqui em vida. E tantos outros que poderíamos nomenclaturar nessa noite, apesar de terem sido extraordinários naquilo que fizeram e terem sido ovacionados pelo mundo, é passageiro,
é efêmero. Contudo, amada igreja, aquilo que o Senhor Jesus promete dar ao vencedor, à igreja que chegar no fim, aquele que cruzar a linha de chegada fiel a Deus, arrependido dos seus pecados, temendo a Deus, receberá o que repercutirá na eternidade. Ao vencedor, diz o verso 17, ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. A primeira promessa é o do maná escondido. E daí você inevitavelmente faz uma ponte com aquele maná que Deus mandou no deserto, lá no livro do Êxodo. Quando o maná cessou, um vaso com o maná foi guardado dentro da Arca da Aliança e depois no templo. Recebeu o maná escondido, irmãos. A luz da revelação do Apocalipse significa desfrutar das bênçãos da era messiânica, do novo reino, de um novo estado das coisas. Assim como desfrutar daquele maná no passado era desfrutar da provisão de Deus naquele período revelacional, desfrutar do maná na eternidade é desfrutar das bênçãos reservadas para nós. E aqui, irmãos, definitivamente nós não fazemos a mínima ideia de como será extraordinário essa condição de vida eterna. O maná escondido, irmãos, refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. E eu entendo que aqueles que rejeitam a comida da idolatria, a comida da imoralidade, a comida do mundanismo, irmãos, nesta vida terás iguarias de Deus no céu. Ao vencedor também dará uma pedrinha branca. Isso aqui é muito interessante. Porque eu já ouvi alguns pregando e alguns irmãos desejando entrar no céu com várias pedrinhas na sua coroa. Mas, irmãos, o texto do Apocalipse não revela isso de maneira literal. É linguagem apocalíptica. É um texto figurado. E daí eu quero que você preste bem atenção para você entender o que significa essas pedrinhas. Essas pedrinhas eram usadas nos tribunais para o veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedrinhas brancas e a de condenação a uma maioria de pedrinhas pretas. Em um tribunal romano, se o réu recebesse uma quantidade maior de pedrinhas brancas em detrimento das pedrinhas pretas, diria que ele era o quê? Absolvido, inocente. De maneira que o cristão é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono, porque em favor dele tem pedrinhas brancas. Jesus está usando o contexto cultural para revelar uma realidade eterna. Ao nosso favor, no dia do julgamento, lembre-se que aquele que julga tem a espada que sai da sua boca e vai emitir juízo, mas ao vencedor naquele dia, o juízo não é de condenação, é de absolvição, é de inocente, é de puro, é de chegado ao trono de Deus. Receberemos não as pedrinhas pretas, mas as pedrinhas brancas. Ao vencedor, receberá um novo nome. O maná escondido é Cristo, a maior dádiva que teremos no céu. O nome é Cristo. De maneira, irmãos, que vamos nos deliciar com o maná e compreender o novo nome. Esta é a visão bendita que João está tendo naquele momento. Cristo é o prêmio
daquele vencedor que chegará à eternidade. Eu quero encerrar dizendo que tem muita gente que vai achar o céu chato. Porque são pessoas que estão tão apegadas às coisas dessa vida. São pessoas que estão tão envolvidas com o mundo, que quando chegar no céu vai dizer: mas Senhor, era o Senhor o meu prêmio? Só tem o Senhor aqui no céu? Só? Ele é o dono de todo o poder. Ele compreende toda a ciência. Ele é a maior joia. Deus, como disse John Piper, é a maior dádiva de si mesmo. Quando Deus resolveu presentear a sua igreja, quando Deus resolveu agraciar a igreja, Ele não tinha mais nada de valor a dar, nada de mais valor a não ser Ele mesmo. Quando chegarmos no céu, Deus, Cristo será o nosso prêmio. Cristo será o nosso prêmio. Eu quero dizer que Ele conhece a igreja. Ele sabe onde estamos inseridos. E aguarda de nós arrependimento. Portanto, irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos repetir bem juntos, bem forte? Quem tem ouvidos, ouça